Iniciamos hoje a série de mensagens Consolo nas Provações. Este tema nos mostra que nas provações, principalmente as mais difíceis, todos nós precisamos ser consolados e fortalecidos. Por mais que não queiramos, por mais que tomemos todas as precauções possíveis, infelizmente, na vida, passamos por provações. Na vida, as provações são inevitáveis. Provações são os momentos difíceis, momentos que passamos por grandes dificuldades, em que ficamos aflitos e apreensivos. As provações geram inseguranças, incertezas e sofrimentos. Elas nos desorientam, tiram o nosso chão, ficamos perdidos e facilmente elas fazem com que lágrimas, fruto da dor e da tristeza, corram pelo nosso rosto. As provações acontecem nas diversas áreas da vida. Passamos por provações na família, provações no casamento, provações nos negócios, no âmbito da saúde, no âmbito profissional, financeiro, nas amizades e também nos relacionamentos. Para nós, cristãos, toda provação se torna verdadeiro teste da fé em Deus. Por quê? Porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo? O que eu fiz para merecer isto? A provação também é um grande teste da nossa resistência, ao ponto de gerar em nós o sentimento de que não vamos suportar. Todos nós já passamos por provações, ou então, neste exato momento, enfrentamos uma grande provação. Há provações que são passageiras, leves, duram um certo tempo e são superadas rapidamente. Mas há provações que são longas, persistem por anos, consomem a nossa energia, roubam a nossa esperança. Há provações sérias e profundas, provações que não são fáceis de enfrentá-las. Não há dúvida de que nas provações precisamos ser consolados e fortalecidos. Jesus sabia muito bem disto, da importância de sermos consolados e fortalecidos em meio às provações. Por um lado, humanamente falando, ao assumir a plena condição humana, Jesus passou por muitas provações. A pior delas, relacionadas à sua condenação e morte na cruz. Portanto, ele sabe muito bem o que é passar e sofrer uma grande e grave provação. Por outro lado, por ser o Deus encarnado, o Deus de toda consolação em pessoa, a sua missão é consolar quem está sofrendo. Foi isto o que ele fez em seu ministério, por meio de palavras, por meio de atitudes, consolou pessoas que enfrentavam grandes e graves provações em vários sentidos, em várias perspectivas. No texto que lemos, Jesus fala para os seus discípulos que enviará o Consolador da parte do Pai. No versículo 26 de João, no capítulo 15, Jesus diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai,
o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E em João, no capítulo 16, o 7º versículo, Jesus repete estas mesmas palavras: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Para o Consolador ser enviado, Jesus precisa ir, precisa deixar a companhia dos discípulos, precisa morrer na cruz. E a sua crucificação e morte estavam próximas, elas aconteceriam naqueles dias. Os discípulos entraram em crise ao escutarem estas palavras de Jesus. Eles entraram num período de aflição, de desânimo, de inconformismo e de profunda tristeza. Em João, no capítulo 16, no 6º versículo, Jesus diz: porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Iniciou-se assim o período de provação, com todos os questionamentos possíveis e incompreensão provocada pela necessidade da morte de Jesus em relação aos discípulos. Neste contexto é que Jesus promete a vinda do Consolador. Eles estão no momento de despedida, Jesus e os seus discípulos. Os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João são conhecidos como os discursos de despedida feitos por Jesus. E nesses capítulos, Jesus está se despedindo dos seus discípulos, e em meio à despedida, Jesus promete a vinda do Consolador e da sua importante missão a todos que sofrem: consolar, principalmente em meio às provações. Jesus disse aos seus discípulos, neste contexto: não vos deixareis órfãos, vocês não ficarão sozinhos, a dor, a tristeza, a ausência não serão para sempre. É necessário passar por esta provação, mas com a certeza de que o Consolador virá, o conforto será presente, o sofrimento vai passar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foram algumas das palavras de Jesus aos discípulos. Importante destacar que Jesus, ao se referir ao Espírito Santo, o Consolador que virá, utiliza-se do conceito Paráclito. Trata-se de um conceito muito rico no seu significado. Não há uma palavra sequer para traduzir adequadamente o significado de Paráclito. Não há uma palavra que traduza em toda a sua riqueza e profundidade o significado de Paráclito. Paráclito significa aquele que consola, que conforta, aquele que encoraja, aquele que dá ânimo, que reanima. Paráclito significa também aquele que intercede por nós junto a Deus, que age em nosso favor da mesma maneira que um defensor numa corte ou num tribunal. É aquele que se faz presente, é chamado para estar ao lado de alguém, é aquele que ajuda, é quem ensina a passar pelas adversidades com o coração e mente em Cristo Jesus. Portanto, Paráclito é o Consolador, é o advogado, é o amigo, é o instrutor, é o guia, é aquele que nos ajuda a resistir, aquele que restaura as nossas forças e sustenta a nossa esperança. É aquele que abre o entendimento e coloca em nosso coração que a provação passará,
ela será superada, e um novo dia, uma nova situação, um novo amanhã é possível esperar e crer. Jesus prometeu aos seus discípulos que o Paráclito, o Espírito Santo, seria enviado da parte do Pai para consolá-los em meio à tristeza da perda do amigo, do Mestre, do Senhor, do Salvador. Deus, por meio de Jesus Cristo, enviaria o Paráclito, o Consolador, para fortalecê-los em meio à tristeza no coração, em meio ao desânimo. Deus enviaria o Paráclito por meio de Jesus para guiá-los em toda a verdade. O ministério ou a missão do Paráclito é interceder, instruir e consolar. E diante do ensino de Jesus, ao se despedir dos discípulos e prometer o envio do Paráclito, nós aprendemos que, em primeiro lugar, o consolo em meio às nossas provações vem de Deus. O consolo em meio às provações que nós enfrentamos vem de Deus. O consolo que nós precisamos em meio às provações vem de Deus. Vem de Deus na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, que foi para o Pai e enviou o Espírito Santo, o Paráclito, para nos consolar e nos ajudar. O consolo que nós precisamos vem da ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A santa consolação do coração aflito, da mente tomada pelas preocupações e inseguranças, da alma perturbada e do ser inquieto, da pessoa que sofre, vem de Deus. É dádiva de Deus, é ação graciosa de Deus, a fim de nos ajudar, de nos confortar. Para recebermos esta bendita consolação que vem de Deus, nós precisamos considerar algumas questões. Em primeiro lugar, a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus. Em segundo lugar, precisamos considerar a fé e a confiança que temos em Deus, na sua presença e na sua ação junto a nós. E por fim, a questão relacional, o nosso relacionamento com Deus e com o povo de Deus. Tudo isto é importante porque Deus nos consola por meio da sua palavra. Deus nos consola por meio da sua palavra, a sua palavra que é lida e proclamada. É quando lemos um texto da Bíblia, ou então escutamos um sermão que vem exatamente ao nosso encontro, que fala profundamente conosco nos momentos de provação. Além da palavra, o modo de Deus nos consolar, Deus também nos consola por meio da oração que é feita em nosso favor. Como é gratificante orar a Deus e colocar diante dele as nossas provações, a situação que nós enfrentamos, mas como é gratificante também ter pessoas que se juntam a nós e oram por nós, oram para Deus nos ajudar a agir e nos livrar da situação que nós nos encontramos. Deus nos consola pela sua palavra, Deus nos consola pela oração, e Deus nos consola também por meio de pessoas, principalmente irmãos e irmãs na fé. Deus consola por meio de uma visita que é feita, que é realizada, numa conversa, numa ação, então, que resulta em bem. Deus nos consola por meio da amizade e por meio da comunhão do povo de Deus. Sendo assim, não é errado pensar na igreja como lugar de sermos consolados por Deus. Aqui nós lemos, pregamos e ensinamos a palavra do Senhor, meio
de recebermos a consolação, da consolação vir até nós. Aqui, oramos em favor de quem passa por problemas, ou quem está enfrentando uma provação. É na igreja que nos relacionamos e buscamos viver em comunhão nas variadas atividades que são desenvolvidas pelos ministérios. Ministérios que aproximam pessoas, fortalecem amizades e constroem relacionamentos. Palavra, oração e pessoa. Eis o modo de Deus manifestar a consolação que tanto precisamos. Em segundo lugar, na sua despedida e promessa de envio do Paráclito, nós aprendemos com Jesus que na consolação somos fortalecidos. Na consolação somos fortalecidos. Os discípulos ficaram tristes com o anúncio da morte de Jesus. Eles estavam perdidos porque Jesus iria deixá-los. Um período de provação se iniciou na vida deles, e este período durará até a ressurreição de Jesus e a descida, o envio do Espírito Santo. No entanto, depois da morte e ressurreição de Jesus, outras provações surgiriam na vida e no ministério daqueles discípulos. Voltando ao texto de João 16, Jesus diz a eles: estas coisas eu estou dizendo para que vocês não se escandalizem. Vocês também serão expulsos das sinagogas, serão mortos por minha causa, sob a perspectiva de cultuarem a Deus. Mais do que ninguém, Jesus sabe que a vida, a nossa vida, é feita de provações e não tem como escaparmos delas. Diante desta constatação é que ele promete a vinda do Paráclito, do Consolador. Não é fácil ser provado, passar por provações, mas a consolação que vem de Deus vem para nos ajudar a passar e a superar toda e qualquer provação. A consolação que vem de Deus vem para nos fortalecer, para dar e para abrir novos horizontes. A força que vem de Deus é que nos ajuda a passar e a enfrentar toda provação. Para concluir, a partir do texto do Evangelho de João, do capítulo 15, versículo 26, até o capítulo 16, o 7º versículo, texto que nós lemos, destacamos que nas provações que enfrentamos, o consolo vem de Deus. E a consolação que vem de Deus nos ajuda e nos fortalece. Provação não significa abandono de Deus, mas presença de Deus para nos ajudar e nos fortalecer. Se você está enfrentando provações, se está passando por uma situação difícil, delicada, busque a Deus, peça e ore para que as consolações que vêm de Deus sejam presentes na sua vida, estejam com você. Tenha certeza de que você não está sozinho na sua provação. Você nunca está sozinho, Deus está com você. Seja no leito do hospital, na sua enfermidade, nas suas necessidades físicas e materiais, nas dificuldades, no seu luto, nas crises conjugais e familiares, nas suas insatisfações e frustrações. Deus está com você e envia o seu Santo Espírito, o Paráclito, para te abençoar, para te consolar, para te fortalecer. Busque a Deus, ore a Deus, esteja aberto ao consolo que vem do Senhor para nos ajudar em meio às provações. Que Deus assim nos abençoe.